Olá pessoal, Dr. Rafael Brandão aqui. Hoje eu estou muito feliz de estar aqui falando de um tema que eu gosto muito e um tema super curioso. É um tema que na verdade desperta uma série de curiosidades, inclusive em mim. Eu sou uma pessoa que eu posso falar bastante desse tema, não por conhecimento, não porque eu entenda muito, pelo contrário, eu ainda estou aprendendo, estou engatinhando, mas porque eu sempre fui um cara que bateu muito nisso tudo, sempre fui um cara que falou sempre muito mal desse tema, que é a medicina funcional. O que seria medicina funcional, Rafael? Esses dias eu fiz uma live com uma amiga, a Juliana Bica, endocrinologista incrível, e é um olhar funcional sobre as doenças. O que seria propriamente isso? É medicina alternativa? É a mesma coisa que medicina integrativa? E é isso um pouco que eu vim falar aqui com vocês. Eu gosto de contar sempre essa história, que eu sempre fui um médico que sempre bati muito na medicina funcional, sempre fui um cara muito cartesiano e crítico ao extremo, gostava de ver as coisas nos papers e queria contestar e sabia os números e tal, uma bobagem. Até que quando eu morava nos Estados Unidos, nos meus primeiros dias eu conheci um psiquiatra e lá em Harvard, a gente conversando, ele virou para mim e falou assim: Rafael, eu não consigo entender como que até hoje as pessoas vão tratar depressão e ansiedade e elas não falam da alimentação, não mudam a alimentação e dão apenas o remédio. Eu, obviamente, estava ali naquele meio, ouvi aquilo, concordei, falei, claro, é um absurdo realmente. Dentro de mim falava, o que esse cara está falando? Meu Deus, o que tem a ver alimentação e dieta com depressão, ansiedade? Se é o remédio a trocar, o neurotransmissor, enfim. E ali eu comecei, de certa forma, foi a primeira semente que começou a germinar dentro de mim para isso tudo. O que eu quero dizer? O que é medicina funcional? É uma especialidade médica? Não é uma especialidade médica propriamente dita, validada pelo CRM, quero fazer uma residência em medicina funcional. Não é isso. Mas acho que é um olhar diferente sobre novos óculos, vamos dizer assim. É um olhar diferente sobre o paciente, sobre o que aquele paciente carrega, sobre a doença que aquele paciente carrega. Vou dar um exemplo para vocês. Eu sou oncologista e eu vejo uma das doenças que eu mais vejo, câncer de mama. Não tem como, eu vou usar aqui para vocês para exemplificar uma doença específica, o câncer de mama. Não tem como eu falar de câncer de mama que não seja numa ótica funcional. E assim eu espero que vários colegas estejam fazendo isso. Porque se a gente não faz isso hoje em dia, a gente é simplesmente repetidor de algoritmo, de guideline, de setinha, né? É só eu abrir um algoritmo na internet, no Google, ou pegar um totem, qualquer aqueles de banco, e vou passo a passo apertando. Tantos anos, tenho tantos anos, tenho o tamanho do tumor, grau tal, então eu dou esse remédio. Esse remédio eu prescrevo e dou. Eu preciso ser oncologista? Eu preciso ter feito 6, 7, 8 anos de especialização? Não preciso disso tudo, né? Eu acho que uma pessoa mais simples ou até mesmo um aparelho, uma máquina, pode substituir o ser humano aqui. Qual é a grande complexidade? A primeira de todas é a complexidade dos olhos nos olhos, de sentir a dor do outro, de entender de fato o que é que aquele paciente traz para você, do que é que tem por detrás daquela doença, o que é que tem por detrás daquele sintoma, daquela queixa. Muitas coisas vêm aí de trás, isso a gente precisa entender bem. Uma outra coisa fundamental aqui é entender que somos seres complexos. Nós não somos seres simples do ponto de vista fisiológico e do ponto de vista... Nós somos seres complexos do ponto de vista... Nós somos seres racionais, nós temos o corpo, nós temos a mente, nós temos o espírito. Então a gente precisa cuidar disso tudo de uma forma bastante... com bastante cuidado, com um olhar muito atento a cada aspecto da nossa vida. Então, quando eu pego, por exemplo, uma paciente com câncer de mama, a pergunta que o olhar funcional me permite aqui dizer eu não faço diagnóstico, eu não olho e faço qual o diagnóstico de câncer de mama, porque isso é muito fácil, vem na patologia, eu vou lá, peço exames e vejo, é metastático, não é, qual o estadiamento, isso é fácil, qualquer um faz. Mas o complexo é, por que esta paciente teve câncer de mama? O que é que nesta paciente não está adequado que propicia o câncer de mama? O que é que essa paciente vive que aumenta a chance desse câncer de mama persistir e aumenta a chance desse câncer de mama reincidir? Ou seja, eu trato com quimioterapia, radiocirurgia, tudo adequadamente. E por que umas pacientes voltam à doença e outras não?
A gente já sabe algumas coisas aqui. E é um absurdo se eu não lanço mão disso tudo que eu já sei. Agora, se eu ficar esperando o guideline prontinho, entregue um pacote direitinho, como eu vou fazer, eu não consigo lançar mão disso tudo. Né? Então a gente sabe, por exemplo, obesidade. Como chega uma paciente para mim no consultório, obesa, com câncer de mama? Aí eu vou lá, prescrevo a quimioterapia e não falo nada de dieta, não falo nada de atividade física e não falo nada para ela sobre isso. E é tão interessante isso que, na verdade, os pacientes gritam por isso, porque todo oncologista ouve no consultório: doutor, o que é que eu posso e o que eu não posso comer? E eu confesso aqui que por várias vezes eu acabei dizendo: nesse momento de quimioterapia, come o que você quer, aproveite, enfim. Não pode ser, é uma bobagem dizer isso, na verdade, porque a gente sabe que a nossa alimentação, ela é de fato responsável, provavelmente, aí por grande parte dos tumores que acontecem com a gente. A gente sabe, por exemplo, que numa população obesa, como uma população americana, a gente tem uma incidência de câncer maior em comparação a países onde eu tenho uma menor taxa de obesidade. A gente sabe que existe também, obviamente, o fator genético, mas esse fator genético não te condena. E o fator genético é responsável aí por 5%, e sendo muito pessimista, 10% dos casos. É pouco perto do que de fato acontece. Os fatores ambientais são muito mais significativos na presença do câncer. Então, eu não abordar sobre obesidade, sobrepeso, estilo de vida, atividade física, não falar de sedentarismo para o paciente com câncer, eu não estou tendo uma abordagem funcional. Eu não falar, por exemplo, que as doenças crônicas que esse paciente carrega, por exemplo, pressão alta, ou, por exemplo, algumas doenças autoimunes, algumas doenças crônicas, interferem sim no câncer que ele tem, eu não posso fazer isso. Nós somos seres complexos e integrados. Tudo está interligado. Tudo está conectado, assim como nós, seres humanos. Vivemos em comunidades, somos conectados o tempo todo. Então eu preciso aí entender o que é que de fato está propiciando mais para esse paciente. O sistema imunológico tem um papel super importante nos cânceres, nos tumores de uma maneira geral. Em algum momento, alguma célula se diferenciou a uma célula maligna e escapou do sistema imunológico aqui. Quem vai ter a habilidade de ir lá e combater o sistema imunológico e combater essa célula é o sistema imunológico, é o nosso exército que nós carregamos. O estresse, eu não estou falando só estresse do trabalho, ele também aí é importante, mas o nosso estresse oxidativo, que a gente come, a quantidade de inflamação, a quantidade de interleucinas pró-inflamatórias que a gente acaba gerando, propicia um ambiente favorável às células tumorais crescerem. Né? A importância também do estresse do ponto de vista cerebral, obviamente, porque tudo que acontece aqui reflete no corpo, né? A gente sabe aquela frase, eu gosto muito de uma frase que diz que o corpo obedece o cérebro. E aí eu gosto daquele exercício, pensa num limão espremendo na sua boca e você vai ver se a sua boca não vai encher de água. Enche de água, porque o nosso corpo obedece muito o nosso cérebro. A presença e a importância aqui de se falar de meditação, de se falar de espiritualidade, independente de religião, mas de espiritualidade, de se conectar com algo, com alguma crença, com o divino. E aí você chama do que você quiser. Sono, a importância de dormir. O paciente que não dorme, ele tem níveis mais altos de cortisol, isso implica totalmente, está totalmente relacionado aqui à fisiologia do câncer. O intestino, como é o hábito intestinal desse paciente, como está a flora intestinal desse paciente. As vitaminas, a tal vitamina D que está todo mundo falando agora, que é uma bobagem, na verdade, falar disso agora, porque não é nenhuma novidade. A gente já fala de vitamina D, já tem dados de vitamina D há muito tempo, mostrando que níveis baixos de vitamina D estão relacionados com uma maior incidência de doença autoimune, por exemplo. Falar de selênio, zinco, melatonina, eu não sou nenhum expert nisso. Então, Rafael, você não é um expert, por que você está falando isso? Porque eu entendo a minha vulnerabilidade, o que eu faço? Ando com experts. Eu ando com pessoas que entendem disso. Eu ando com nutricionista. Eu não consigo mais atender se eu não tenho nutricionista. Então, em suma, o que é medicina funcional é isso. É você olhar o ser humano como um todo e não somente lançar mão do que aquilo que eu sou um expert, prescrever quimioterapia. E não estou falando para abandonar isso, é óbvio que não. É isso que eu faço. Eu sei fazer, mas eu me junto e alio e crio e ganho um óculos que eu enxergo de uma forma diferente a medicina como um todo. Tá bom, pessoal? Espero que vocês gostem. Clica aqui embaixo, marca quem vocês gostaram desse vídeo aqui embaixo. Escreve o nome dessas pessoas que precisam ouvir isso. Obrigado a todos.